Algumas pessoas dizem: isso da escravidão já passou, foi há muito tempo. Vocês precisam superar e seguir em frente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Uma pergunta que qualquer ser humano consegue entender. Imagine que alguém entrasse na sua casa, levasse seu pai à força, vendesse sua mãe como se fosse um objeto, separasse seus irmãos e nunca mais você os visse. Agora imagine algo ainda pior. Imagine que diante de você, alguém violentasse sexualmente a sua mãe ou a sua irmã e depois matasse um membro da sua família apenas porque podia. Imagine viver isso, sentir isso, respirar isso todos os dias. Agora imagine que isso acontecesse durante centenas de anos com a sua família inteira. Seu avô, seu bisavô, seu trisavô, geração após geração. E então, séculos depois, alguém chega até você e diz: isso já foi há muito tempo, supera. Superar? Será mesmo que as coisas funcionam assim? Hoje vamos falar sobre algo que muita gente não entende: o efeito psicológico da escravidão. Não apenas o que aconteceu no passado, mas o que ficou dentro das pessoas. Porque a escravidão não foi apenas correntes no corpo, foi correntes na mente. Foi medo plantado na alma, foi trauma transmitido de geração em geração. E a ciência hoje começa a confirmar algo que os povos africanos sempre souberam: a dor pode atravessar gerações. Traumas profundos podem ser herdados emocionalmente, medo sem explicação, desconfiança constante. Tudo isso pode ter raízes muito mais antigas do que imaginamos. Hoje vamos falar sobre como a escravidão marcou psicologicamente os africanos e seus descendentes, como o trauma pode passar de geração para geração e como a consciência da negritude e da africanidade pode ajudar a curar essas feridas. Mas antes de começarmos essa jornada, se você acredita que a história do povo negro precisa ser contada com verdade, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui nós contamos histórias que o mundo muitas vezes tenta esconder. Agora respira fundo comigo e vamos voltar no tempo. Muito antes das correntes, muito antes dos navios negreiros, para lembrar de algo que muitas pessoas se esqueceram: quem nós éramos antes da escravidão. Para lembrar de algo que muitas pessoas se esqueceram: quem nós éramos antes da escravidão. Porque antes da dor existia grandeza, antes do trauma existia civilização. E entender isso é o primeiro passo para compreender o que realmente foi tirado do povo africano. Para entender o trauma da escravidão, precisamos primeiro entender o que realmente aconteceu. Não foi apenas trabalho forçado, foi um sistema de desumanização total. Homens, mulheres e crianças africanas foram capturados, separados de suas famílias e levados para lugares desconhecidos. Milhões de pessoas. Gente que tinha nomes, histórias, famílias, sonhos. De repente, tudo foi arrancado. Imagine um menino de 10 anos vendo seu pai ser levado, uma mãe vendo sua filha desaparecer, e o pior de tudo, sem saber se um dia voltariam a se ver. Mas o sofrimento não parava aí. Nos navios negreiros, pessoas eram amontoadas em espaços minúsculos, corpos encoscados uns nos outros, sem espaço para se mover, muitas vezes acorrentados. O ar era pesado, o medo era constante e o desespero era silencioso, porque naquele momento muitos já percebiam uma coisa terrível: a vida que conheciam tinha acabado. Agora imagine viver meses assim, sem saber onde está indo, sem saber o que vai acontecer, sem saber se sua família ainda está viva. Isso cria algo que a psicologia chama de trauma profundo. Um trauma que muda o funcionamento da mente. Quando o cérebro humano passa por sofrimento extremo e prolongado, ele entra em modo de sobrevivência. Isso significa hipervigilância, medo constante, desconfiança de tudo. O corpo aprende uma coisa simples: o mundo é perigoso. E quando essa experiência acontece não com uma pessoa, mas com milhões de pessoas durante séculos, isso começa a moldar padrões psicológicos coletivos. Hoje, muitos cientistas estudam algo chamado transmissão intergeracional do trauma,
Isso significa que experiências traumáticas podem influenciar as gerações seguintes, filhos, netos, bisnetos, não apenas através de histórias, mas através de comportamentos, medos e até mudanças biológicas ligadas ao estresse e ao medo. Esse tipo de estudo aparece em áreas como a epigenética. A epigenética mostra que experiências extremas podem alterar a forma como certos genes se expressam, especialmente aqueles ligados ao estresse, medo e sobrevivência. Ou seja, o sofrimento vivido por uma geração pode deixar marcas que influenciam as próximas. E quando pensamos na escravidão, não estamos falando de um evento isolado. Estamos falando de séculos de violência contínua, famílias separadas repetidas vezes, identidades destruídas, cultura proibida, línguas silenciadas. Imagine crescer em um mundo onde te ensinam todos os dias que você não vale nada, onde sua história é apagada, onde sua humanidade é negada. Isso não desaparece simplesmente com o passar do tempo. Traumas profundos não obedecem ao relógio. Eles vivem na memória, na cultura, nas histórias que as famílias contam e até no silêncio daquilo que ninguém consegue contar. Por isso, quando alguém diz, supera, isso foi há muito tempo, essa pessoa muitas vezes não entende algo muito importante. A escravidão não foi apenas um capítulo da história. Ela foi uma experiência coletiva de dor que atravessou gerações. E para compreender verdadeiramente o presente, precisamos ter coragem de olhar para essa história com honestidade. Mas existe algo que muitos não contam. Mesmo diante de toda essa violência, o povo africano não desapareceu. A identidade africana resistiu, a cultura africana resistiu, a força da negritude resistiu. E na próxima parte, vamos falar de algo que muitas pessoas ignoram. Como o espírito africano sobreviveu mesmo nas condições mais desumanas e como essa resistência também faz parte da nossa herança. Agora imagine uma coisa. Um menino nasce hoje. Ele nunca viveu a escravidão, nunca viu correntes, nunca entrou num navio negreiro. Mas mesmo assim, algo dentro dele carrega ecos de um passado distante. Talvez ele não saiba explicar, mas às vezes sente um medo estranho, uma necessidade constante de provar o seu valor, uma desconfiança que parece vir de algum lugar profundo. Esse menino cresce e se torna homem. E muitas vezes ele escuta frases como: vocês precisam trabalhar mais, vocês precisam se esforçar mais, vocês precisam superar o passado. Mas poucas pessoas param para perguntar: que passado foi esse? Durante séculos, o povo africano viveu algo que nenhum ser humano deveria viver. Famílias eram separadas como se fossem objetos. Um pai podia ser vendido para um lugar, uma mãe para outro, os filhos para outro completamente diferente. Imagine nunca mais ver seu filho, nunca mais ouvir a voz da sua mãe. Essa ausência, essa perda, cria um vazio que atravessa gerações. E existe algo ainda mais doloroso que raramente é falado. Durante o sistema de escravidão, muitas mulheres africanas sofreram violência sexual. Não era apenas um crime contra o corpo, era um ataque à dignidade, à identidade, à própria humanidade. E dessas situações nasceram crianças. Crianças que muitas vezes cresceram em um mundo cheio de dor, silêncio e confusão. Porque como explicar algo tão cruel? Muitas famílias simplesmente nunca falaram sobre isso. O silêncio virou uma forma de proteção, mas o silêncio também guarda feridas invisíveis. E quando uma comunidade inteira passa por séculos de violência, separação e medo, isso começa a moldar comportamentos. Algumas pessoas desenvolvem uma necessidade profunda de proteção, outras carregam a insegurança, outras sentem uma dor difícil de explicar, como se algo tivesse sido tirado delas, mesmo sem saber exatamente o que. Isso não significa fraqueza, pelo contrário, significa que o povo africano passou por uma das maiores provas de resistência da história humana. Porque mesmo diante de tudo isso, algo nunca morreu.
A música africana continuou viva, os ritmos continuaram vivos, as histórias continuaram sendo contadas, as tradições continuaram passando de geração em geração. Mesmo quando tentaram apagar a identidade africana, ela encontrou formas de sobreviver. No canto, na dança, na espiritualidade, na família, na comunidade. Isso é algo muito poderoso, porque significa que dentro da negritude existe algo que nenhuma corrente conseguiu destruir. Memória. Memória cultural, memória espiritual, memória ancestral. E essa memória também carrega força. Uma força que atravessou séculos, uma força que hoje está presente em milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas negras que continuam criando, construindo, lutando e transformando o mundo. Mas ainda existe uma pergunta importante. Se o trauma pode atravessar gerações, a cura também pode? Será que reconhecer a história, valorizar a africanidade e fortalecer a identidade negra pode ajudar a curar essas feridas? Na próxima parte vamos falar sobre isso, sobre consciência, identidade e cura. Porque entender o passado não é viver preso nele, é encontrar força nele. Quando falamos do trauma da escravidão, muita gente pensa apenas em dor. Mas existe outra parte da história que precisa ser contada, a história da cura. Porque existe algo muito poderoso que acontece quando um povo começa a reconhecer a sua própria história. Durante muito tempo, muitas pessoas negras cresceram ouvindo apenas uma versão da história, a história da escravidão. Mas isso cria uma impressão perigosa, como se a história africana tivesse começado ali. Mas a verdade é outra. Muito antes da escravidão, a África já tinha reinos poderosos, cidades organizadas, comércio internacional, ciência, arte, arquitetura, civilizações que existiam muito antes de muitas partes do mundo moderno. Quando um jovem negro descobre isso, algo muda dentro dele. A forma como ele se vê muda. A forma como ele caminha muda. Porque ele percebe algo muito importante. Ele não vem de um povo que começou na escravidão. Ele vem de um povo antigo, resiliente e criador de civilizações. Essa descoberta é parte do processo de cura. Reconectar com a africanidade, valorizar a negritude, conhecer as histórias que ficaram escondidas. Isso não é sobre viver preso ao passado, é sobre recuperar algo que foi roubado, a consciência da própria identidade. Quando uma comunidade fortalece sua identidade, ela começa a transformar o trauma em força. O medo vira coragem, a dor vira consciência e a história vira aprendizado. Hoje vemos isso acontecendo em muitos lugares. Jovens negros estudando sua história, criadores produzindo conteúdos sobre África, artistas celebrando a beleza negra, empreendedores construindo riqueza dentro da comunidade. Isso tudo faz parte de um movimento maior, um movimento de reconexão. Reconectar com os valores africanos, com a sabedoria dos ancestrais, com o orgulho de ser quem somos. Porque quando alguém conhece sua verdadeira história, fica muito mais difícil acreditar nas mentiras que foram contadas durante séculos. E talvez a maior prova da força do povo africano seja esta. Mesmo depois de séculos de tentativa de apagamento, a cultura africana continua influenciando o mundo inteiro. Na música, na dança, na arte, no esporte, na espiritualidade, na criatividade. Isso mostra algo muito profundo. A história da negritude não é apenas uma história de sofrimento, é também uma história de sobrevivência extraordinária. E quando entendemos isso, percebemos algo muito importante. A cura começa quando a verdade é contada. Mas, antes de terminarmos, existe uma última reflexão que eu quero deixar com você. Uma reflexão que pode mudar a forma como vemos toda essa história. E é exatamente sobre isso que vamos falar na parte final deste vídeo. Depois de tudo que falamos neste vídeo, talvez você consiga entender melhor uma coisa. A escravidão não foi apenas um acontecimento histórico. Foi uma experiência humana profunda. Uma experiência que deixou marcas na memória, nas famílias e nas culturas. E quando alguém diz, isso já foi há muito tempo, supera.
Essa frase pode parecer simples, mas muitas vezes ela ignora algo importante. Nenhuma família esquece facilmente quando gerações inteiras passaram por dor. Pense novamente naquele exemplo do início do vídeo. Se algo extremamente traumático acontecesse com várias pessoas da sua família, se seus pais, seus avós e seus bisavós carregassem histórias de medo, perda e violência, você acha mesmo que tudo desapareceria simplesmente porque o tempo passou? O tempo ajuda, mas a compreensão também é necessária. Reconhecer a história não significa viver preso a ela. Significa aprender com ela. Significa honrar aqueles que vieram antes de nós, aqueles que sobreviveram quando as chances eram mínimas, aqueles que resistiram quando o mundo tentava apagar sua existência. Porque se hoje existem milhões de pessoas negras vivendo, criando, construindo e sonhando, é porque alguém antes resistiu. Resistiu à dor, resistiu à injustiça, resistiu ao esquecimento. E isso merece respeito. A história da negritude não é apenas uma história de sofrimento, é também uma história de força extraordinária, de criatividade, de resiliência, de humanidade. E talvez a maior mensagem deste vídeo seja esta: quando entendemos o passado com honestidade, não criamos divisão, criamos consciência. Consciência de quem somos, consciência de onde viemos e consciência de que a dignidade humana deve ser protegida em qualquer lugar do mundo. Porque, no final das contas, a história da escravidão não fala apenas sobre o povo africano. Ela fala sobre a capacidade humana de causar dor, mas também sobre a incrível capacidade humana de resistir e continuar vivendo. E talvez a pergunta mais importante não seja por que ainda falar sobre isso. Talvez a pergunta mais importante seja o que podemos aprender com essa história para construir um mundo mais justo. Se essa reflexão fez você pensar, compartilhe este vídeo. E se você acredita que histórias como essa precisam continuar sendo contadas, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui nós continuaremos explorando a história, a cultura e a força da negritude e da africanidade. Nunca se esqueça de algo importante. Antes da escravidão, existia história. Antes da dor, existia grandeza. E dentro de cada pessoa que carrega essa herança, existe também a força de milhares de ancestrais.